Caio Rocha logo de cara. Bom dia, Caio. Fala, Edgar, tudo bem? Vamos lá, olha, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que é bispo, licenciado da Igreja Universal, sofreu nessa segunda-feira 2 derrotas na justiça. Foi proibido de usar a máquina pública para beneficiar grupos religiosos e teve bloqueados aí 3 milhões de reais. Mas, Caio, se você tiver alguma questão, fala com a Márcia. A Márcia é quem? A Márcia é a assessora. Ela resolve. Então eu vou começar. É chato discordar dos colegas, né? Você foi no culto a semana passada? Não, o bispo tá até chateado comigo, eu não fui ainda. Então vai pro fim da fila. Ô, Edgar, você tá errado. Você falou o bispo licenciado. Era pra ele ser. Não é. Continua atuando. Por quê? O que está acontecendo? Na semana passada a gente viu, houve a denúncia do Jornal Globo do bispo Marcelo Crivella em reunião com o pessoal da Igreja Universal do Reino de Deus, tal, falando assim, olha, você que precisa de alguma ajudinha, uma cirurgia de catarata, isenção no IPTU, fala com a Márcia, que é a assessora dele. Só que o jornal Folha de São Paulo também traz um levantamento muito bacana na edição de hoje, que é o seguinte, sem a Márcia, as pessoas esperam até, me fugiu agora a quantidade de dias, 290 dias, ou seja, é mas com a Márcia é 2 semanas. 2 semanas, de 10 a 15 dias para fazer uma cirurgia ou então ter ali a sua isenção no IPTU. Agora, sem a Márcia, você demora, como qualquer pobre cidadão, quase 1 ano aí para fazer sua cirurgia de catarata, isso no município do Rio de Janeiro. Houve essa denúncia, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro entrou com uma ação na Justiça pedindo que o Crivella respondesse por isso, porque é uma improbidade administrativa. Na manhã de ontem, dessa segunda-feira, a Justiça aceitou essa denúncia do Ministério Público do Rio e restringiu, limitou os poderes aí do bispo Marcelo Crivella. Isso ontem de manhã, em torno da denúncia da cirurgia de catarata. No fim da tarde saiu uma outra decisão da Justiça também, por conta de denúncia do Ministério Público, só que não agora do Crivella prefeito, ainda bispo, mas ele se diz um bispo licenciado para exercer só o mandato de prefeito. Agora, em torno do momento que ele era, entre 2012 e 2014, ministro da Pesca. A Justiça bloqueou dele e de mais 8 pessoas mais de 3 milhões de reais. Isso porque, enquanto estava à frente do Ministério da Pesca, o Marcelo Crivella, ele pediu algumas obras no prédio do Ministério da Pesca, que hoje está agregado ao Ministério do Esporte. Obras do quê? Coloca a porta nova, troca a janela, instala um insufilme aqui no vidro. O bispo Marcelo Crivella achou que isso era muito importante e fundamental e indispensável à época, entre 2012 e 2014. Veja, em 2014 o Brasil já estava ali na crise. Bom, essas obras foram feitas, foram gastos quase R$500 milhão, mas esse bloqueio de mais de 3 milhões, R$3.156.000 do Crivella e de outras 8 pessoas que estavam também prestando serviço ao Ministério da Pesca, corresponde ao valor reajustado. Esse bloqueio foi feito em torno da época que ele era ministro da Pesca, isso para garantir o ressarcimento total ao erário. O Marcelo Crivella ainda não está condenado nesse processo, mas por questões de segurança a Justiça acatou. Agora o bispo Marcelo Crivella está se complicando muito porque ele foi flagrado nesse papo de fala com a Márcia e agora esse bloqueio de bens, e ele vai comprando brigas após brigas, porque em torno dessa decisão da Justiça, claro, a imprensa procurou o prefeito do Rio de Janeiro e falou o seguinte, deu a posição dele em torno do caso. Ele falou, olha, é importante ressaltar que esses contratos para as obras, eles foram cancelados antes mesmo da Controladoria Geral da União se manifestar. Então a gente é inocente nesse caso. Mas cabe aqui ressaltar, isso tudo nas palavras do Marcelo Crivella numa nota oficial, cabe ressaltar que não cabe a um ministro do Estado a fiscalização de contratos. Ou seja, como quem diz, pô, esse cara tá metendo bedelho onde ele nem foi chamado, a gente fazia o que queria e tal. Então o Marcelo Crivella, ele vai comprando essas brigas, ele só vai irritando mais Ministério Público, Justiça e tal. Caso o Marcelo Crivella descumpra na decisão da manhã de ontem, ou seja, não pode mais usar a máquina pública para falar com os fiéis e tal, isso é óbvio, mas precisou de uma decisão da Justiça. Marcelo Crivella pode perder aí até o mandato de prefeito. Olha, eu ontem, aliás, enquanto você falava, eu me lembrei de uma entrevista excelente que o jornalista Roberto Cabrini fez com exatamente uma exclusiva com o Crivella. E reuniões dentro da prefeitura, da sede da prefeitura do Rio de Janeiro, com integrantes da Igreja Universal, onde ele, aliás, disse essa frase, né, para as pessoas ali. A defesa que ele faz
né, para essa atitude, é que ele fala, não, a Márcia é uma funcionária pública, como eu sou um funcionário público, e ela, na verdade, eu quis dizer como uma facilitadora, né, para as pessoas se inscreverem, porque muitas vezes as pessoas são velhinhas para fazer cirurgias de catarata e não tem a informação, e a Marcinha, então, a ajudaria e tal. Ah, é isso? Então, quer dizer, que susto! Quando, na ocasião, a gente julgando. O Cabrini fala, mas espera aí, isso é dentro de um projeto que deveria estar no portal da prefeitura, onde todos, né, tivessem o mesmo o acesso e o mesmo informação, inclusive, né? Informação, inclusive, né? Agora, a defesa que ele faz é uma defesa que é da boca dele mesmo, né? Quer dizer, fica evidente através dos atos que ele fez, né, ali da fala gravada por um jornalista presente nessa reunião, que ele estava nitidamente favorecendo as pessoas do grupo religioso dele. Vou colocar o Joel aqui na roda, o Joel Pinheiro da Fonseca, que é o novo integrante aqui da bancada do Morning Show, mestre em filosofia, colunista da Folha de São Paulo e da revista Exame também, para falar sobre essa questão, esse perigo, né, Joel, de misturar religião com política. O que você pode dizer a respeito especificamente dessa atuação do Crivella, desse caso específico? É engraçado, né, Edgar? Quando a gente pensa em mistura de religião e política, a gente muitas vezes vai para o lado ideológico da coisa, né? Ah, porque o pastor vai ser contra o aborto ou contra o casamento gay, 1 milhão de pautas que surgem. Aqui não tinha nada disso, né? Aqui é uma mistura de religião e política no plano fisiológico, né? É você ajudar a sua igreja, você ajudar o grupo ao qual você pertence para ter benefícios antes, para passar na frente na fila da catarata, conseguir uma isenção fiscal com mais facilidade. Do IPTU, no caso, né? Das sedes dos templos, né? Das igrejas. Exato, né? Exato. E quer dizer, é uma coisa perigosíssima para a nossa sociedade, né? Não que só as religiões façam isso, né? Porque é algo que partido político, você vai ver, pode estar fazendo a mesma coisa, grupos profissionais podem estar fazendo a mesma coisa, mas é isso, essa ideia de que quando a gente chega no Estado, quando a gente chega no poder, aquilo virá nosso, vira do nosso grupo, né? E a gente vai se beneficiar. E infelizmente o que a gente vê no Brasil é que a religião também é usada para isso, né? Contra, imagino, tudo que a religião pregue, mas e aí? Na hora H, Exato. Eles fazem. Exatamente. Eu tenho a impressão que se descobrirem que no Brasil você bater palma agrada as outras pessoas e te traz voto, as pessoas vão começar a usar isso. Ou seja, a minha leitura não é que o Marcelo Crivella esteja preocupado com os fiéis da Igreja Universal, esteja preocupado. Marcelo Crivella nitidamente não estava muito afim de ser prefeito, ele não gosta de falar, ele não gosta de se colocar como prefeito, não gosta de conversar com a imprensa no Rio de Janeiro, mas ele está ali para atender um pedido do PRB, que responde a quem? A Igreja Universal do Reino de Deus. A quem? Ao tio dele, Edir Macedo. Ele é sobrinho do Edir Macedo. Só que com isso o Edir Macedo vai conglomerando poder para dentro dele. Ele tem a segunda maior emissora de TV do país, ele tem agora a prefeitura da segunda maior cidade do Brasil e daí por diante, vai agregando poder. Com isso ele está fazendo o quê? Uma troca de votos. Ah, você quer uma cirurgia de catarata? Tá, vote em mim. E vai distribuindo para sempre se perpetuar no poder. Já houve na tentativa das eleições de 2012 colocar o repórter do Povo, esqueci o nome dele agora, Celso Russomano na prefeitura de São Paulo, e assim são as tentativas de chegar ao poder pleno. Ainda não aconteceu porque tem pouco tempo PRB e tal, mas isso são tentativas de manter sempre perpetuar no poder, como a Globo tem com o poder de comunicação e daí por diante. E o pior é a cara de pau, né? Porque fala uma coisa dessa, uma reunião dessas, num país sério, a pessoa imediatamente, não sei nem se precisa do impeachment, vai renunciar porque é insustentável, né? Aqui não. Ah, não, na verdade a Márcia queria ajudar os idosos, não tinha nada disso. Não. É difícil acreditar, né? Como esse jogo é sujo, ainda nessa edição do Morning Show a gente vai ver outras demonstrações claras de que os partidos querem só se perpetuar no poder, custe o que custar. Mas isso é mais pra frente. A gente